Pois, né? Depois a gente vai estar junto aí para celebrar esse momento. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Aliás, antes de você abrir sua Bíblia, pode apagar as luzes, por favor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. O pecado me afastará desse livro, ou este livro me afastará do pecado. Foi este livro que me trouxe até aqui. Aquilo que está escrito me deu conforto, me deu ânimo para eu permanecer nos caminhos do Senhor. Nos ensina, a palavra de Deus ela nos ensina, também nos repreende, né? Como dizer, quando a gente está fazendo algo que não está de acordo com os princípios da palavra de Deus, a própria palavra nos repreende. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que foi que aconteceu? Aí foi onde entrou Joquebede. Joquebede estava grávida, teve um filho e conseguiu esconder ele por 3 meses. Moisés era lindo, lindo, segundo a Bíblia, né? Formoso. Então, ela preparou o quê? Um cesto. O que é a Bíblia para o senhor? A Bíblia é a verdade. Explica tudo, a verdade. Ela ensina o caminho certo e o caminho errado. Você escolhe o caminho que você quer. Ela ensina a verdade, só a verdade. Porque como ela adverte, como ela corrige. Quando nós temos que botar em prática. Entendeu? Nós temos um tesouro na mão. Mas muito rejeita esse tesouro. Entendeu? Que é a palavra de Cristo. O amor de Cristo está aqui. Está aqui. Ele vai falar com nós através da Bíblia. Nós temos que ir atrás. Por isso que ele é mudo e surdo. Porque nós não abrimos a Bíblia para ler. Entendeu? Como eu não sei ler, eu tenho que orar para ele me ajudar. Eu não sei ler. Eu confio nele que vai dar certo, cara. Eu tenho inveja quem sabe ler e não pratica a Bíblia. E eu que não sei ler, tenho vontade de ler a Bíblia, não tem oportunidade. E muitos têm a Bíblia na mão e não lê a Bíblia. A salvação está aqui. Isso aqui é a chave da tua salvação, é aqui. Através da palavra do Senhor. Você é um privilegiado, irmão. Porque a Bíblia não existe para nos informar simplesmente, mas existe para nos transformar. Portanto, há na sua mão agora, possivelmente, ou de papel, ou pelo celular, um instrumento de Deus para transformar a sua vida. E o convite do Espírito Santo para nós é: seja transformado pela palavra de Deus. Amém? Seja bem-vindo à segunda parte da nossa série de mensagens, Coma Sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14, diz assim, 16, aliás, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. 17.
Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque há nas nossas mãos um instrumento de transformação. Nós somos privilegiados. Quantos cristãos morreram por causa da Bíblia? Quantos deram a sua vida para que chegasse nas nossas mãos hoje a tua palavra, Deus? E nós aqui hoje não queremos viver aquém daquilo que o Senhor tem para transformar nas nossas vidas. Pelo contrário, Deus, nós queremos responder hoje, aqui, agora, nesse tempo. Não amanhã, não outro dia, mas agora, Deus, responder de todo o nosso coração, dizendo, Senhor Deus, nós abrimos a tua palavra para ouvir a tua voz. É o que nós fazemos aqui hoje. E pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco. É o nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia, muito mais do que informação, é transformação. E nós estamos falando, desde o domingo passado, sobre como nós podemos nos voltar para a palavra de Deus e encontrar essa transformação. Eu percebi que ao longo dos anos, as pessoas que menos se dedicavam à palavra de Deus, a dificuldade em comum delas é que elas não sabiam como fazer. Elas não tinham, talvez, o caminho claro de como fazer. Domingo passado, eu quero revisar com você, a gente viu um caminho para você estudar a sua Bíblia. O primeiro passo que a gente viu foi prepare o ambiente. Você ter um tempo específico, um momento em que você vai parar e ler a sua Bíblia. Pode ser de manhã, no final do dia, antes de dormir. Importante é que você tenha um horário pré-definido para que isso funcione bem, como uma rotina para você. O segundo passo que a gente falou semana passada foi descubra o contexto. Às vezes, compreender aquilo que o livro fala, quem escreveu, para quem escreveu, vai te fazer compreender muito melhor o que está escrito ali. Portanto, descobrir o contexto é um passo importante. A gente falou também sobre a leitura em si, ler e orar. Você e eu abrindo a nossa Bíblia, clamando que Deus, Senhor Deus, eu volto meu coração para o Senhor, fala comigo. Não leia a nossa Bíblia para marcar no plano que foi lido naquele dia, mas leia a Bíblia para que Deus fale conosco, que transforme a nossa vida. Falamos também no quarto passo, anotar e orar. Eu falei para os irmãos duas perguntas importantes que nós podemos fazer enquanto estamos lendo a nossa Bíblia. A primeira pergunta que nós podemos responder e anotar quando lemos a nossa Bíblia é: o que isso fala sobre Deus? Quando eu estou lendo a minha Bíblia, o que eu estou vendo ali que fala sobre Deus? Fala da bondade de Deus, das promessas de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus. O que isso fala sobre Deus? E a segunda pergunta que eu devo responder é: o que isso fala sobre mim? Eu devo mudar? Em qual área eu devo mudar? Eu devo parar com alguma coisa? Eu devo começar alguma coisa? Portanto, eu devo anotar e orar. E o quinto passo é definir uma ação. Eu chamei isso de micro-obediência. Todas as vezes que você se voltar para a sua Bíblia, você sair dali com um passo bem definido, sabendo aquilo que você tem que fazer ao terminar a sua leitura. Isso é preencher uma pergunta: hoje eu vou fazer isso quando tal coisa acontecer. Eu propor no meu coração, ao ler a palavra de Deus, viver a transformação que Deus tem para mim. Viver a transformação que Deus tem para a minha vida. Portanto, todas as vezes que você lê a sua Bíblia, você precisa definir qual é a obediência desse dia. Não semana que vem, não algo que dependa de alguma coisa. Não, hoje, quando eu terminar de ler a minha Bíblia, ou hoje, quando eu encontrar uma pessoa, hoje, quando eu encontrar minha esposa, hoje, quando eu encontrar meus filhos, eu vou fazer isso, eu vou viver a transformação que Deus tem para a minha vida. Nós podemos seguir esses passos e ver a palavra de Deus transformando o nosso coração. A essa altura, se você está acompanhando e anotando e, quem sabe, propondo no seu coração viver a transformação que a palavra de Deus tem para você, você já deve ter um horário na sua mente, um lugar na sua mente, talvez a sua rede, talvez a sua poltrona favorita, talvez o sofá, talvez a sua mesa, eu não sei aonde, mas talvez está na sua mente um lugar, uma versão e um plano. Ter um plano é importante, é fundamental para que a gente tenha sucesso na construção do hábito da leitura da palavra de Deus e ver a palavra de Deus transformando as nossas vidas. Por que ter um plano é importante? Porque hoje eu já sei o que eu vou ler amanhã.
Eu hoje já tenho total consciência de onde eu vou abrir minha Bíblia amanhã, qual história eu vou continuar lendo. Eu faço isso com os meus filhos toda noite. E eles falam, eu pergunto, ontem a gente leu o quê? Ontem a gente conversou sobre o quê? E eles falam e eles exigem um presente. Qual é a surpresa que a gente vai ganhar quando se acertar? Fala aí, irmão, a gente vê depois. E aí eles falam o que está rolando na história e a gente continua a partir dali. Ter um plano é importante. E nós podemos usar esse plano de algumas maneiras. Esse plano, ele pode funcionar para cada um de nós, dependendo do momento de vida em que estamos vivendo. E eu quero mostrar para os irmãos alguns planos que podem funcionar para você. O primeiro plano é o ler para criar o hábito. É quando você não tem o hábito da leitura, mas você compromete diante de Deus em separar alguns minutos todo dia. E esses minutos vão ser uma sequência de uma leitura simples, talvez de salmos, uma sequência para que você consiga criar o hábito que você ainda não tem. É importante que você não leia mais do que 10 minutos num plano assim, daquele dia. É importante que você leia o suficiente, sabe para quê, irmão? Para deixar um gostinho de quero mais. Segundo método que você pode usar para estudar a sua Bíblia, é estudar um livro da Bíblia. Eventualmente você está numa fase da sua vida querendo tomar boas decisões. Você está dizendo assim, eu preciso da sabedoria de Deus. Então talvez você pode usar um plano em que você vai ler Provérbios. Talvez você está querendo entender como servir a Deus na igreja. Então você pode ler uma das cartas de Paulo para entender como que a igreja deve funcionar. Talvez você está num momento de dificuldades, tristezas, dores, sofrimentos. Então você pode eventualmente fazer um plano para ler Salmos e ser confortado fazendo a leitura dos Salmos. Você pode fazer um plano devocional diário em que você se compromete a ler poucos versos, mas abrindo seu coração e respondendo algumas perguntas, vendo que Deus está trabalhando dentro de você conforme você vai fazendo. Não é uma leitura de um alcance ambicioso em termos de vou ler toda a Bíblia em tanto tempo, mas é uma leitura constante e funciona para nós. Deus traz transformação para mim e para você. Você pode também escolher estudar um assunto, um tema. Estudar a Bíblia por tópico. Por exemplo, eu quero responder uma pergunta. Eu quero saber o que a Bíblia fala sobre dinheiro. E, eventualmente, um plano assim vai te conduzir para ter a perspectiva bíblica do que Deus fala na sua palavra sobre dinheiro. Pode ser amor, perdão, casamento, noivado, namoro, enfim, pode ser qualquer coisa. Trabalho, como criar, enfim. Nós podemos responder a pergunta olhando a palavra de Deus. Existem também alguns métodos que eles vão ajudar você a ler em grupo. E a leitura em grupo, ela tem a característica da prestação de contas. Portanto, toda leitura em grupo, ele vai responder para o grupo aquilo que eu preciso mudar hoje. Sabe a transformação que a gente está falando que a palavra de Deus faz? Estudar a Bíblia em grupo é compartilhar uns com os outros aquilo que você precisa ser transformado. E aquilo que você está pedindo a Deus para trabalhar em você. Portanto, estudar em grupo é abrir o nosso coração em grupo. Esses 5 métodos e mais 2 estão no meu livro. Acesse o link e está aí. Eu quero, junto com você, irmãos, voltar para 2 Timóteo, que é o livro que a gente está estudando, a carta que a gente está estudando, e falar com você um pouquinho sobre aquilo que a gente, usando isso que a gente está conversando, a gente pode ver em 2 Timóteo. Primeiro, para lembrar, irmãos, o que a gente conversou semana passada, é importante responder 3 perguntas sobre contexto, né? Portanto, 2 Timóteo foi escrito por quem? Quem lembra, irmãos? Isso, um de cada vez. Quem lembra, irmãos? Foi escrito por? Foi escrito por? Paulo. Os irmãos estavam tímidos. Foi escrito para, agora a pergunta mais difícil. Para quem Paulo, já quase entreguei. Para quem Paulo escreveu essa carta, irmãos? Começa com Ti e rima com... Como é o nome dele? Paulo, portanto, escreveu para Timóteo. Qual é o propósito dessa carta? O apóstolo Paulo está conversando com um filho na fé, que agora está no ministério e está servindo. E o apóstolo Paulo usa essa carta e a carta anterior, que tem uma distância de alguns anos, para incentivar esse jovem. Não a crescer a igreja,
Não, ele não fala sobre isso. Ele não fala sobre ficar famoso. Ele não fala sobre outras coisas que talvez no nosso tempo seria muito comum a gente ouvir, mas o apóstolo Paulo usa essa carta para incentivar o seu filho na fé a permanecer fiel à palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai falar o texto que a gente leu no início. A palavra de Deus toda ela é inspirada. E ela serve para ensinar, serve para corrigir, serve para mostrar aquilo que está fora do lugar. Portanto, é hora de você, Timóteo, entender a importância dela na sua vida. E para nós aqui hoje, irmãos, é hora da gente valorizar, entender o quanto somos privilegiados em ter a palavra de Deus nas nossas mãos e sermos fiéis a ela. Deus não está chamando a gente para encher prédio, apesar de que isso faz parte do reino de Deus. Deus não está chamando você simplesmente para ganhar dinheiro, para trabalhar e para ir. Deus está nos chamando para ser fiéis à sua palavra. Isso é a maior transformação e o testemunho que nós podemos viver nesse tempo. Portanto, eu quero olhar para 2 Timóteo capítulo 3. Eu vou ler do verso 11 em diante. Para mostrar para os irmãos como é fácil, eu trouxe a Bíblia do meu filho, do meu mais velho aqui. Eu vou estudar, obrigado, César. 21 anos de namoro. Não sei piscar. Ontem fizemos. Viu, irmão, você que é feio, Deus tem casamento para você também. 2 Timóteo capítulo 3, no verso 11, o apóstolo Paulo está voltando para esse filho da fé e lembrando para ele tudo aquilo que aconteceu antes da sua jornada. Perceba que o apóstolo Paulo está incentivando que ele permaneça fiel. E dizer, permaneça fiel, é valorizar tudo aquilo que tem acontecido e não negar a realidade das dificuldades da fé. Portanto, ele vai lembrar ao seu filho na fé, dizendo: você sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei? E o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra? E a pergunta talvez é: o que aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra? Eu peguei na minha Bíblia, na Bíblia dos meus filhos aqui, a Bíblia do Esmilinguido. E nas notas de rodapé, talvez a sua Bíblia tenha isso também, se você conseguir conferir aqui agora. Bora lá. Nas notas de rodapé, existem os versos que vão ensinar para a gente o que aconteceu em Antioquia, em Icônio e Listra. O apóstolo Paulo, deixa-me ver onde está a referência aqui. Atos, no capítulo 13. O apóstolo Paulo está com Barnabé. E eles estão pregando em Antioquia. E nesse lugar, muita coisa boa está acontecendo. Mas eles sofrem perseguição. E dali eles fogem. E eles vão para Icônio. Em Icônio acontece algo muito curioso. Porque lá eles começam a pregar e Paulo cura um aleijado. Paulo ora por aquele homem e aquele homem é curado. As pessoas daquela cidade ficam impressionadas com aquilo. E eles começam a dizer que Barnabé e Paulo são deuses. Eles dizem que Barnabé é Zeus e que Paulo é Hermes. E eles tentam, inclusive, fazer sacrifícios para eles. Os apóstolos, aqueles homens se desesperam, dizendo: não façam isso. Não façam isso. Eles fogem daquele lugar ao haver um plano de apedrejamento. Aliás, o que acontece depois na cidade seguinte é que eles as pessoas tentam fazer sacrifício para eles na cidade seguinte, em Listra. E naquela cidade, com toda aquela confusão em que eles não conseguem sair em Listra, no capítulo 14, do verso 8 ao verso 20, os judeus que vinham das outras duas cidades se reúnem e conseguem levantar uma multidão para apedrejar Paulo. Paulo é apedrejado em Listra. Paulo é arrastado para fora da cidade e é dado como morto. É interessante ver isso, porque em Atos capítulo 16, salvo engano, vai falar que Timóteo é de Listra.
Essa cidade em que Paulo foi dado como morto é a cidade de Timóteo. E aqui, o que ele está dizendo para ele, você lembra, você sabe de tudo que eu passei, você sabe das perseguições, você sabe como elas foram piorando a cada cidade. Mas ele vai fechar dizendo o que aquele que serve ao Senhor com devoção já aprendeu. Ele fecha dizendo, o Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Porque não importam as dificuldades, não importam as perseguições, não importam as lutas, o Senhor estará pronto para te livrar a qualquer momento. Na sequência, o verso 12, ele vai abrir a grande verdade que ele precisava ensinar para esse jovem. Ele vai dizer no verso 12, e todos os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Você quer uma verdade para a sua vida, irmão? Se você quer servir a Deus, se você quer viver a vida que Deus tem para você, saiba de uma coisa, não vai ser fácil. Todos aqueles que desejarem viver uma vida em devoção a Cristo Jesus, entregue, rendida totalmente a Ele, sofrerão perseguição. Isso quer dizer que as pessoas ao seu lado não irão compreender. Isso quer dizer que todo apoio que você imagina que teria, você não vai ter. E isso não é para alguns, é para todos aqueles que desejam viver uma vida em devoção ao Senhor. Então a pergunta é, será que eu e você estamos vivendo uma vida devocional ao Senhor tão intensa que merecemos ser perseguidos? Ou será que esquecemos que a vida com Deus é essa vida de entrega, de rendição, e que há um preço, e esse preço é a perseguição? O apóstolo Paulo abre a verdade para ele, você e todos aqueles que desejam viver uma vida em devoção a Cristo Jesus sofrerão perseguições. No verso 14, ele vai dizer, você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece daqueles de quem aprendeu. Pergunta, talvez, depois a gente entender que o apóstolo Paulo está falando sobre permanecer fiel, sobre uma caminhada de fé que não abre mão de viver a vida que Deus tem. A pergunta é o que foi ensinado para ele? A palavra de Deus. Por quem foi ensinado? Paulo foi um, mas a sua família também teve um papel importante em tudo isso. É por isso que eu destaco para você, se você é pai e mãe, faça seus filhos amar a palavra de Deus. Se você é pai e mãe, ensine os seus filhos a amar a palavra de Deus. Eu disse domingo passado, meus pais me deram a Bíblia quando eu tinha 7 ou 8 anos. Eu cresci vendo meu pai ler a Bíblia todo dia. Eu não entendia como alguém conseguia, até um dia Deus colocar uma fome no meu coração. Eu não entendia por que eu abri a Bíblia da minha mãe, eu até hoje gosto de abrir a Bíblia dos outros com curiosidade. E eu abri a Bíblia da minha mãe e tinha um lenço. Eu não entendia. Um dia, lendo a palavra de Deus, eu comecei a chorar. Eu disse, se eu tivesse um lenço aqui, ensine os seus filhos a amar a palavra de Deus. É isso que vai sustentar os seus filhos no caminho que leva para a vida, irmão. Se você tem filhos pequenos, saiba de uma coisa, essa é a hora de você ensinar para eles não um momento de uma obrigação, mas um momento de ouvir Deus falar. Colocar no coração deles uma verdade, você é um privilegiado, porque Deus fala com você. E alguns estão dizendo, vem assim no seu coração agora, eu sei. Alguns aqui estão dizendo no coração assim, mas eu preciso mudar ainda. Como que eu vou ensinar para o meu filho alguma coisa que eu ainda não vivi? Sabe de uma coisa, Deus, o Deus que transforma você, vai transformar o coração e a vida do seu filho. Portanto, não espere o momento ideal. Hoje, coloque no coração do teu filho um amor pela palavra de Deus. Não espere mudar, irmão. Não espere parar com isso ou aquilo. Hoje, coloque a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Permaneça fiel ao que foi ensinado. Quantas pessoas eu encontro pelo caminho dizendo, ei, eu cresci na igreja, eu sei vários versículos de cabeça,
E a pessoa começa, isso, quantas pessoas eu encontrei bêbado pela rua em momento de evangelismo, conversa, e as pessoas começam a citar a Bíblia, citar e citar. É hora da gente voltar o nosso coração não para decorar a informação, mas para viver a transformação que Deus tem para nós. Permaneça fiel à palavra de Deus. E o verso 15, ele vai dizer, desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras. E olha o que a Bíblia fez com ele. Lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Eu me lembro de algumas pessoas ao longo desses anos que disseram assim, eu cresci indo na igreja, cresci com a minha avó me levando à escola bíblica, minha mãe me levando à escola bíblica. E um dia eu fui para longe. Fiz como o filho pródigo, caminhei para longe. Mas um dia, aquelas palavras voltaram ao meu coração. E tudo aquilo que eu ouvi numa escola bíblica, num culto infantil, de repente aquilo tudo voltou ao meu coração. Eu voltei para Jesus. Porque são essas palavras ensinadas a cada um de nós, que geram no nosso coração a fé. E é por causa da fé que somos salvos. O que ele recebeu foi essa palavra, esse ensinamento, esse cuidado, que fez com que ele fosse salvo. Gerou nele fé, salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Recebeu da fé, entendeu que foi perdoado, entendeu que foi feito filho de Deus, que foi salvo, que recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. E isso tudo aconteceu com você. Vou falar de novo, irmão, acho que você não entendeu. Isso tudo aconteceu com você, irmão. Você foi perdoado, você foi salvo, alcançado, foi feito filho de Deus, recebeu uma nova família, um monte de irmãos e um lugar no céu. Como que a gente aprende isso, irmão? Palavra de Deus. Quantos de nós entramos com dilemas aqui e a palavra de Deus tem resposta? Ela gera sabedoria e nos coloca no caminho que Deus tem para nós. É por isso que Paulo reforça para ele o poder da palavra de Deus. No verso 16, ele vai clarear para esse jovem aquilo que representa a palavra de Deus e tudo que ela faz, a sua grandeza nas nossas vidas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Se você tem dúvidas, se você tem perguntas, se você tem questionamentos, se você tem medos, a palavra de Deus está aqui para tirar todas as suas dúvidas. Nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Talvez hoje você olhe para dentro do teu coração e percebe que deveria viver um outro tipo de vida. Percebe que deveria estar vivendo uma outra caminhada com Deus. Percebe que alguma coisa deveria ser diferente na sua vida. E não sabe o quê? Ao ler a palavra de Deus, vai ser lançado luz no teu coração e na tua vida. E você vai saber o que está fora do lugar. Leia a tua Bíblia para saber o que fazer, para colocar tudo no lugar. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Não só nos mostra o que está errado, mas nos mostra também o que nós devemos fazer de certo. Portanto, é possível que a gente hoje esteja passando algumas batalhas, algumas lutas dentro do nosso coração, e muitas vezes sem ter noção do que estamos passando. A palavra de Deus vai clarear tudo isso para mim e para você. E o verso 17, o apóstolo Paulo vai dizer sobre a palavra de Deus. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Vou traduzir em outras palavras para você. Deus usa a sua palavra. Deus usa a Bíblia para fazer de você a resposta dele em qualquer lugar que ele está te enviando. Por exemplo, se você tem orado pela sua família,
Tem dito, Senhor Deus, eu preciso da tua ação poderosa na minha casa. A palavra de Deus vai fazer de você a resposta de Deus para o seu lar. Se você tem orado pelo seu ambiente de trabalho, a palavra de Deus vai fazer de você a resposta de Deus naquele lugar. Você tem orado pela tua faculdade, pela escola, pelos teus amigos. A palavra de Deus vai te preparar e te capacitar para fazer a boa obra que Deus quer fazer através de você. Portanto, toda a resposta que você está esperando que Deus levante, Ele já levantou. E essa resposta é você. Você tem orado, você tem clamado, você tem pedido a Deus. Deus quer fazer de você a resposta, através da palavra de Deus. É difícil acreditar, alguns talvez me olhem aqui e digam, é difícil acreditar que eu seja a resposta para aquele lugar. Mas quando você abrir o seu coração para a palavra de Deus, preparar você e capacitar você, você vai começar a viver milagres, transformação pura, maravilhas, tudo aquilo que Deus quer fazer naquele lugar através da sua vida. Portanto, uma verdade, irmãos, é que a Bíblia não é sobre você, mas a Bíblia é para você. Ela não fala de você, ela não fala sobre você. A história que está lá é a história do amor de Deus, que é provado na cruz para salvar todos aqueles que creem em Jesus. Mas ela é para você, porque essa boa notícia ela é para você, que crê pela fé e é salvo em Cristo Jesus. Portanto, eu quero falar agora que é legítimo a gente olhar para a palavra de Deus e a gente se vê como que um espelho. Quantos de nós já abrimos a Bíblia e falamos assim, isso aqui sou eu, está falando de mim. Alguém já passou por isso? É o que eu estou passando. Você já passou por isso, irmão? É legítimo a gente abrir a palavra de Deus e a gente se ver ali. E segundo Timóteo tem alguns personagens, e eu fiquei pensando qual deles eu sou. Segundo Timóteo fala de Paulo. A gente leu semana passada, Paulo listou aqueles que o abandonaram. Alguns abandonaram por amar esse mundo, outros eram apoiadores e passaram a ser opositores. Outros foram para a missão, para servir em outros lugares, mas ele se sentiu só. Paulo é aquele homem experiente, homem de Deus, uma vida reta diante de Deus, mas que foi abandonado por todo mundo. Ele diz, todos me abandonaram. Mas o Senhor estava comigo. É o que ele diz. Não sei se você é Paulo hoje. Esse que tem vivido uma longa caminhada diante de Deus, fiel, mas tem sentido as dores de ser fiel a Deus. Também não sei se você é Timóteo. Talvez alguém inexperiente, mas que tem uma convicção de uma coisa. Deus me chamou para uma grande obra. Deus quer fazer algo grande através da minha vida. Como? Não sei. Mas o que você já aprendeu? Não aprendi nada. Eu sei que Deus me chamou para uma grande obra. E na vida de Timóteo, Deus coloca um Paulo, alguém experiente que vai ensinar. E vai dar o caminho, vai mostrar aquilo que é o foco da nossa caminhada. Não sei se você é Timóteo. Alguém que não tem muitas respostas, mas que sente que Deus te chamou. O texto fala também de Demas. O apóstolo Paulo, quando está listando aqueles que não estão com ele mais, ele vai falar de Demas. Aquele que o abandonou amando este mundo. Aquele que, por causa das suas paixões, antes sendo um colaborador do apóstolo Paulo, agora tem um novo rótulo, fujão. Aquele que abandonou seu amigo. Não sei se há algum Demas aqui entre nós. Alguém que viveu talvez uma história bela, usado por Deus, mas que de repente em algum momento abandonou. E não estou aqui para apontar o dedo. A palavra de Deus
é que lança a luz no nosso coração. Mas nessa história há Demas também. Nessa história há Lucas, porque quando o apóstolo Paulo vai listar todos aqueles que o abandonaram, ele diz, só Lucas ficou comigo. Lucas é um amigo fiel, que fica lá, quando todo mundo vai embora. E talvez você seja o Lucas de alguém. Ou talvez você percebeu que Deus te fez um bom Lucas. Aquele que consola aquele que está chorando. Aquele que está presente quando não há mais ninguém volta. Esse é Lucas, está ali. E eu fecho essa lista mencionando o último personagem, que é Marcos. Marcos é aquele que havia sido companheiro de Paulo. Mas por imaturidade, decepcionou o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo não o quis mais. Há uma briga, inclusive, em certo momento lá em Atos, esse cara, esse Marcos, não. Ele não aceita Marcos andando com ele mais. Mas aqui em 2 Timóteo, irmãos, atenção nisso. Paulo escreve para Timóteo dizendo assim, traga Marcos. Ele me é útil no ministério. Aquele que antes era infantil e não servia, agora é alguém que vive uma nova história. Porque da parte de Deus na nossa vida tem o antes, sim. Os nossos erros, os nossos vacilos, os nossos tropeços. Só que a gente conversou semana passada, diante de Deus sempre há um mas. Há o antes, só que agora ele é útil, ele não servia, ele era imaturo, ele era pecador, ele era carnal, mas agora ele é útil no reino de Deus. Eu não sei quem você é hoje aqui, irmão. Se você é Paulo, abandonado, as cicatrizes, as marcas do Evangelho. Não sei se você é Timóteo. Não viveu muita coisa, mas sabe que Deus chamou. Não sei se você é Demas, aquele que por conta das suas fraquezas, escolheu um outro caminho. Não sei se você é Lucas, aquele que não abandona um amigo. Eu não sei se você é Marcos, aquele que viveu o recomeço de Deus. Mas o fato é que na história de todos eles, o sangue de Jesus passa e faz tudo novo. Tudo novo. Você pode abrir sua Bíblia e se ver ali. Porque a palavra de Deus não é sobre você, mas ela é para você. Portanto, o que a palavra de Deus faz por você e por mim? A resposta é depende. A resposta é depende do que você precisa hoje. Porque eventualmente você está sofrendo e a palavra de Deus tem direção para você que está sofrendo. Eventualmente você hoje se sente perdido e a palavra de Deus tem direção para você que se sente perdido. Eventualmente hoje você está duvidando, dúvidas, questionamentos. A palavra de Deus tem direção para você que tem dúvidas hoje. E talvez haja entre nós alguém vivendo uma vida que nunca quis, que nunca pensou, dizendo, eu não sei como eu entrei nessa. A palavra de Deus tem direção para você, irmão. E você vai sair dessa em nome de Jesus. O verso 15 que a gente leu, ele vai falar que a palavra de Deus é o que gera fé em Jesus para sermos salvos. No verso 16 que a gente leu, vai dizer que a palavra de Deus é aquilo que nos molda para sermos transformados. No verso 17, a palavra de Deus o texto vai dizer que a palavra de Deus é aquilo que nos capacita para sermos usados por Deus. Portanto, o que a palavra de Deus faz por mim hoje? Depende. Depende do que você precisa hoje. Mas independente do que você precisa hoje, Deus tem direção para você. Vamos orar? Fica de pé se você puder.